A batalha final. Capítulo 4. O Trono Branco. Parte F. O grande escritor. Fui então andando até que vi um homem que eu considerava ter sido um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu tinha considerado que a profundidade da revelação da verdade que ele teve era maior do que todas as que eu tinha encontrado em meus estudos. Prezado Senhor, sempre desejei poder encontrá-lo. Falei quase balbuciando. Eu também, replicou ele com muita sinceridade. Surpreendi-me com a sua palavra, mas me achava tão emocionado por encontrá-lo que continuei. Sinto que o conheço, e em seus escritos quase me sentia como se o Senhor me conhecesse. Acho que devo mais ao Senhor do que a qualquer outra pessoa, além dos que escreveram os textos que compõem o cânon das Escrituras. Continuei. Isso é bondade sua, respondeu ele, mas lamento não lhe ter servido melhor. Eu fui uma pessoa muito superficial, e meus escritos eram mais cheios da sabedoria mundana do que da verdade divina. Pelo tempo em que tenho estado aqui, por tudo que eu já aprendi, sei que isso deve ser verdade, porque só se pode falar a verdade aqui. Mas isso é muito difícil para eu compreender. Considero os seus escritos um dos melhores que temos na Terra, respondi. Você tem razão, admitiu com sinceridade o famoso escritor. É tão triste. Todo mundo aqui, até mesmo os que se assentam mais perto do rei, viveriam a sua vida de maneira totalmente diferente se tivessem uma oportunidade de vivê-la de novo. Mas creio que no meu caso, eu viveria a minha ainda muito mais distinta do que a maioria deles. Eu fui honrado por reis, mas fracassei diante do Rei dos Reis. Eu fiz uso dos grandes dons e revelações que me foram dados para atrair os homens mais para mim mesmo e para a minha sabedoria do que para o Senhor. Além disso, eu somente o conheci pelo ouvir com os meus ouvidos, que foi o modo pelo qual eu também compeli as pessoas a conhecerem-no. Tornei-as dependentes de mim e semelhantes a mim. Eu as levei para um raciocínio dedutivo muito mais do que para o Espírito Santo, que eu mal conhecia. Não levei as pessoas a olharem para Jesus, mas para mim mesmo e para outros que, como eu, dávamos a entender que o conhecíamos. Quando eu olhei para o Senhor aqui, me deu vontade de picar em pedacinhos tudo o que eu tinha escrito, algo semelhante ao que Moisés fez com um bezerro de ouro. A minha mente era o meu ídolo, e eu queria que todos adorassem a minha mente junto comigo. A sua estima em relação a mim não me alegra em nada. Se eu tivesse passado tanto tempo procurando conhecer o Senhor, quanto gastei procurando ter conhecimento sobre Ele, de forma a impressionar as pessoas com o meu conhecimento, muitos dos que estão neste nível, que é o mais baixo, estariam sentados nos tronos que lhes haviam sido preparados, e muito mais pessoas estariam aqui neste hall. Eu sei que o Senhor está dizendo sobre o seu trabalho tem de ser a verdade, mas será que o Senhor não está sendo um tanto rigoroso consigo mesmo? Questionei. As suas obras alimentaram-me espiritualmente por muitos anos, como sei que também serviram para muitas e muitas pessoas. Não estou sendo rigoroso comigo. Tudo o que lhe disse é a verdade, e foi confirmado quando me apresentei diante do trono. Eu produzi muito, mas me foram dados muito mais talentos do que a maioria dos que estão aqui, e eu os enterrei embaixo do meu orgulho espiritual e das minhas ambições. Tal como Adão, que poderia ter levado a humanidade a um futuro o mais glorioso de todos, mas que pelo seu fracasso levou bilhões de almas ao pior dos destinos, com a autoridade também vem a responsabilidade. Quanto mais autoridade se recebe, tanto maior será o potencial que se tem de causar o bem ou o mal.
Aqueles que reinarão com o Senhor por todo sempre terão a responsabilidade maior. Ninguém permanece só, e todo erro humano ou toda vitória ressoará muito além de nossa compreensão, até em gerações futuras. Fiquei pensando como ele tinha escrito, empregando as frases mais belas e bem articuladas, sentindo que ele era a própria definição do Senhor Palavra, um artista que transformava palavras em obras de arte. Mas aqui ele falava como um homem comum, sem o talento pelo qual seus escritos eram tão bem conhecidos. Eu sabia que ele conhecia o que eu estava pensando, como acontecia com todos aqui, mas ele prosseguiu dizendo o que obviamente considerava mais importante. Tivesse eu buscado o Senhor, em vez de ter procurado apenas ter conhecimento a respeito dele. Milhares de pessoas que eu poderia ter liderado com sucesso teriam conduzido muitos milhões a estarem aqui agora. Todo aquele que compreende a verdadeira natureza da autoridade nunca a procura, mas apenas a aceita quando sabe que está com o jugo do Senhor, o único que pode desempenhar a autoridade sem tropeçar. Nunca busque ser influente você mesmo, mas busque apenas o Senhor e disponha-se a tomar o seu jugo. Minha influência não alimentou o seu coração, mas alimentou apenas o seu orgulho de ter conhecimentos. Como é que eu vou saber que comigo não está acontecendo o mesmo? Perguntei, pensando no que eu também tinha escrito. Procure apresentar-se a Deus aprovado, e não aos homens, respondeu ele, enquanto voltava às fileiras daquela multidão. Antes de ele desaparecer no meio daquela gente, ele se virou e, com um sorriso, deu-me mais um pequeno conselho. E não faça o que eu fiz. Prosseguindo para o trono. Nesta primeira multidão, eu vi muitos outros homens e mulheres de Deus, tanto do meu tempo como de épocas anteriores. Parei e conversei com muitos deles. Em cada encontro, eu me chocava pelo fato de que muitos dentre os que eu esperava que estariam nas mais altas posições estavam, na realidade, no nível mais baixo do reino. Muitos compartilharam a mesma história. Todos eles tinham caído no pecado mortal do orgulho depois de suas grandes vitórias. Ou então, ficaram com ciúmes quando viram que outros tinham tanta unção quanto eles mesmos. Outros, no fim de sua vida, tinham caído na lascívia, no desencorajamento ou na amargura, e tiveram que ser tomados pelo Senhor antes de cruzarem a linha da perdição. Todos me deram a mesma advertência. Quanto mais elevada a autoridade espiritual em que você está vivendo, maior pode ser a queda, se você estiver desprovido de amor e de humildade. Prosseguindo então em direção ao trono do julgamento, fui então passando por aqueles que estavam em postos mais elevados no reino. Depois de muitos outros véus terem sido retirados de mim, em decorrência dos encontros que tive com aqueles que haviam tropeçado nos mesmos problemas que eu, comecei a encontrar alguns que tinham sido vencedores. Encontrei-me com casais que haviam servido ao Senhor, bem como um ao outro, fielmente, até o fim. A glória deles era indescritível, e sua vitória me encorajou por ver que era possível permanecer na vereda da vida e servir ao Senhor com fidelidade. Aqueles que tinham tropeçado, tropeçaram de diferentes maneiras. Todos os que venceram agiram sempre da mesma forma. Eles não se desviaram de seu propósito de cumprir o primeiro e maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor. Desse modo, toda a sua obra foi feita para o Senhor e não para homens, nem mesmo para homens espirituais. Eles foram aqueles que adoraram ao Cordeiro e que o seguiram por onde quer que ele fosse. Quando ainda não me encontrava nem na metade do caminho até o trono, o que no primeiro posto tinha dado a impressão de ser uma glória indescritível, agora parecia ser uma escuridão externa,
em comparação com a glória daqueles pelos quais eu agora passava. O que de mais belo há na terra não dá para se comparar com nada que possa ser encontrado em qualquer parte do céu. E disseram-me que o lugar em que eu me encontrava agora era apenas o limiar de domínios indescritíveis. Minha marcha até o trono pode ter levado dias, meses ou até mesmo anos. Não havia como medir o tempo neste lugar. Todos demonstravam respeito para comigo, não por ser eu quem eu era, ou por qualquer coisa que eu tivesse feito, mas simplesmente porque eu era um guerreiro na batalha do último dia. De alguma forma, por meio dessa batalha final, a glória de Deus iria se revelar de tal maneira que seria um testemunho a todo poder e autoridade, criada ou ainda por ser criada, por toda a eternidade. Durante essa batalha, a glória da cruz seria revelada, e a sabedoria de Deus se faria conhecida de um modo especial. Estar nessa batalha significava ter recebido uma das maiores honras possíveis.